Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Se vocês ouvirem algum ruído aí, é o ventilador que está aqui perto, tá? Então, qualquer ruído nesse sentido aí, é isso que está acontecendo, tá? Queridos, nós vamos falar com vocês hoje, baseado em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12. Se você gosta do nosso trabalho, por favor, compartilhe esse vídeo. Curta esse vídeo, faça esse vídeo chegar um pouco mais longe, tá? Comenta aí também, tá bom? É muito importante você comentar e curtir, para que o YouTube entenda que que esse vídeo tem engajamento. Ele pode recomendar ele para mais pessoas virem aqui para o nosso canal e ver o que Deus está fazendo, tá? Meus irmãos, Apocalipse 12:12 é o que vamos estudar um pouco hoje, sobre o desaparecimento de Deus, a era do diabo e o desaparecimento de Deus. Esse é o vídeo 1, tá? Provavelmente próxima segunda, dependendo da repercussão desse daqui, nós vamos voltar com a era do diabo e a morte do pecado. Hoje é o desaparecimento de Deus, tá? E você que gosta aí do nosso trabalho e tem filhos ou sobrinho, alguma coisa, querem dar para eles de presente, olha aqui, tá? Esse super kit infantil para criança entre 5 a 10 anos, tá bom? Tem aqui o Rabisco, que é o nosso gibizinho que está saindo agora também, saiu esse ano, olha lá. Muito legal o Rabisquinho também, tá? Foi a gente que produziu aqui, tá? Rabisco e sua turma e o Homem que Não Sorria, tá? E tem também os nossos livros de lições de escola bíblica dominical, olha lá, muito bacana, tá? Isso aqui foi a Débora que escreveu também, tá? Então é um material muito legal mesmo, tá? Se você quiser adquirir, primeiro comentário fixado no vídeo, você fala diretamente conosco, tá bom? E tem os nossos livros também, Israel, o Anticristo e a Restauração de Israel e o Terceiro Templo, também um livro muito bacana, tá? Na visão amilenista. Ansiedade e sua origem pecaminosa. Meus irmãos, leiam esse livro aqui, esse livro é fantástico demais, tá? E também sobre a era do diabo, nós temos aqui Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, que foi a Débora que escreveu, a minha filha, tá? Se quiser, leva aí também. Todos esses livros estão em black, tá? E olha aqui, os nossos xodóis aqui também. Um guia seguro para o céu. Uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, esse aqui, quase 300 páginas de livro, são 228 páginas de livro aqui, mais 170 nesse segundo aqui. Então, são quase 300 e pouco, quase 400 páginas de livro aqui nesses dois livros aqui, tá? O volume capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo, capítulo 6 de Mateus, versículo por versículo. E também Cristo entre as igrejas, um livraço aí também, para você levar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro, ele é fantástico, está numa black sensacional, de R$ 34,90, ele está por R$ 19,90, tá? E também na black esses aqui, ó, de R$ 74,90, eles estão por R$ 49,90, se não me falha a memória, tá muito barato mesmo. Primeiro comentário fixado no vídeo aí, você fala diretamente conosco, tá? Tem livro para adolescente, para criança, para adulto, ou seja, lições de escola bíblica dominical. Meus irmãos, nós temos uma linha bastante extensa aí, pretendemos levar ela aí para a sua casa, para a sua igreja, para te ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso vídeo, vamos estudar um pouco sobre a era do diabo. Está em Apocalipse, capítulo de número 12, tá? Apocalipse 12, versículo 12, que diz assim: portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Pois sabe que lhe resta pouco tempo.
Na Almeida Revista Corrigida diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Nós temos que entender, irmãos, que esse pouco tempo do diabo, ele vem sendo marcado desde quando Cristo morreu e foi assunto aos céus. Ali começa a última hora da igreja de Jesus Cristo. Então, quanto mais tempo se passa, mais Satanás sabe que ele tem que fazer alguma coisa, porque Satanás já está condenado. E não há nada do que ele possa fazer, do que o diabo possa fazer para tentar remediar essa situação. Entretanto, o maior arqui-inimigo de Satanás, que é o homem, ele vem tentando fazer com que o homem entre cada vez mais na mesma idolatria satânica que nós estamos, que Satanás entrou, que é a adoração à outra imagem. Nós estamos com uma série de vídeos aqui sobre psicologia nesse canal e também no outro, e você vai vendo que nós estamos falando muito sobre humanismo e vamos falar de novo isso aqui agora. Porque há nesses últimos dias uma intensificação, não que isso seja novo, se você observar em toda a era, em todo o tempo, Satanás vai desviar a adoração do homem que era para ser dada a Deus e ele vai colocar em uma adoração própria. Que o homem não adore ao diabo, não é isso, irmão, que Satanás quer. Satanás não quer que o homem esteja por aí com o tridente na mão, fazendo pentagrama e nada disso. Não é essa a ideia do diabo. A ideia do diabo é que você não adore a Deus. É que você ache que esteja adorando a Deus sem que Deus esteja no centro. Havia antigamente uma ideia chamada de teocentrismo, ou seja, Theos, Deus, Deus no centro de tudo. Deus no centro do universo. Dali em diante, quando em 304 a 374, quando Francisco Petrarca insurge-se como um filósofo, que nem filósofo era, em síntese, era um poeta, mas ele insurge-se como um acadêmico que vai ser a gênese do humanismo que temos hoje. Ele não inventou uma teoria nova, ele apenas copiou o que lá já estava. Ele deu ao homem de presente o que o homem mais almeja. Só que ele deu isso em combo filosófico, e muito depois dele, se tem um aqui que vai fazer um trabalho gigantesco, e para tentar, foi o René Descartes e assim por diante ali, o Bacon e outros. Mas a ideia que eu tenho nesse vídeo aqui hoje não é buscar questões filosóficas em síntese para falar com você nesse vídeo. A ideia que eu tenho aqui para falar hoje é como a humanidade vem lutando ao lado de Satanás para fazer Deus desaparecer do universo. Como Satanás vem desde a criação do homem, quando tentou o homem, quando tentou fazer com que Adão adorasse a Deus, a ele mesmo. Como vem sendo a tentativa do diabo nesse período, nesse tempo, desde Adão até agora, para fazer com que o homem nunca olhe para cima e sempre olhe para o seu próprio umbigo. A ênfase humanista é o homem e sempre em como melhorar a vida do homem com seus próprios méritos, com seus próprios esforços, com seus próprios recursos.
A ênfase humanista é que o homem não adora em nada. E o diabo não quer ser adorado. Não, não é isso que ele quer. Porque ele sabe que o homem não consegue ser neutro em nenhuma esfera. Nenhuma esfera do homem consegue ser neutra. Ele tem que adorar alguma coisa, mesmo aqueles que dizem que não adoram nada nem ninguém. Eles têm que, por obrigação, por condições do seu coração, adorar alguma coisa. O diabo só não quer que você adore a Deus, que você adore a Cristo. O resto você pode fazer o que você quiser da sua vida. É dentro desse caldeirão filosófico que está o homem. Petrarca vai inaugurar uma era chamada de antropoteísmo. Agora já não é mais teocentrismo. Deus no centro, é o homem no centro, outra vez. Agora é o homem no centro, não tem nada a ver mais com Deus aqui. Tem a ver com o ser humano. Tem a ver no homem adorando o próprio homem, fazendo para o próprio homem, o homem, e o homem, e o homem, e o homem. Ele e ele. Mas, para a doutrina filosófica que formou todo o pensamento filosófico e científico do Ocidente contemporâneo, o Deus da Bíblia é um incômodo e deve ser extinto. O humanismo, na sua nova religião do antropoteísmo, ele não admite, essa sociedade atual não admite um Deus que dite regras. Esta sociedade atual não admite um Deus que condene ninguém. Porque para que o homem seja o centro nessa nova igreja que extingue Deus e o seu Cristo de dentro dela, nesta coisa que aí está, nesse negócio humanista que estamos vendo hoje em dia, alguns assuntos para essa congregação luciferiana existir, chamada antropoteísmo, têm que ser banidas, jogadas à margem da sociedade. E algumas delas são o Deus único e absoluto. O humanismo não admite, sob nenhuma hipótese, um Deus único. O humanismo não admite absolutos, porque logo na sequência disso aqui, em 1500 e alguma coisa ali, quando vem o René Descartes dizendo, olha, vamos cogitar tudo. Nós não vamos ter mais os padrões de sabedoria sob hierarquia, então você pode ter a sua própria verdade dependendo de como você lida com o seu próprio mundo. Então criou-se ali o humanismo, mas dentro daquilo tudo ali criou-se um humanismo, mas assim, como é que a gente pode dizer? O racionalismo de Descartes criou um humanismo individualista, ainda pior do que o de Petrarca. Porque dentro do racionalismo, para Descartes, há um corte aqui agora violento, no que é metafísico, no que está além do homem, então que nós não temos toda a sabedoria, então Deus só tem toda a sabedoria, e ele abre aqui uma ideia de teísmo aberto, aonde Deus cria, mas Deus não intervém, deixa isso tudo com o homem. René Descartes, ele não foi um ateu, mas ele abriu as margens para o ateísmo que temos hoje. Então nós temos aqui agora um mundo que odeia Deus. Um mundo que odeia absolutos.
Então, se o homem é o centro e Deus já não é mais o centro, porque ele não pode ser único, o único ser adorado nesse negócio sou eu, o homem, o ser humano. Seja feliz. Essa é a grande ideia do humanismo. Quem é Deus para intervir? Ao ponto de vermos figurões, youtubers e atores, atrizes, que antigamente, outrora, era crente, aí fizeram sucesso e agora não sabem como lidar com o sucesso e a sua fé, e aí eles voltam e dizem, olha, o Deus da igreja é um, o Deus da Bíblia é outro, e aí eles vão ensinar um Deus da Bíblia, e quando você vai ver, é o Deus, é o sentimento que ele tem sobre qualquer negócio, menos sobre Deus. O que a Bíblia fala sobre os últimos dias no humanismo? Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Paulo diz assim, sabe, porém, isto, porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu quero parar só por aqui um pouco. Homens amantes de si mesmo. Homens que iriam prestar cultos a ele mesmo. Homens que iriam fazer da humanidade o seu grande bezerro de ouro. Veja ainda o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo é que os homens iriam ser tão malignos que seriam amantes deles mesmos, amante dos seus prazeres, escravo de quem eles são. Iriam inverter todos os valores que você pensar que Deus estabeleceu. Na era do diabo, porque o diabo desceu até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo, o que é que o diabo está fazendo hoje em dia? Uma inversão de valores jamais vista. Pessoas que não sabem mais se são humanos ou se são lobos para pular no meio do mato. Tem uma pessoa, eu acho que é um brasileiro lá no Japão, que se veste de cobra e sai andando pelo meio da rua porque acha que é uma cobra. Nós estamos hoje com esses valores invertidos. A humanidade não sabe aonde mais ela tem que descer para pecar mais. Quando a gente acha que o homem chegou no fundo do poço do pecado, ele consegue levar uma pá e uma picareta e cavar mais, cavar mais, cavar mais. É um buraco sem fim, sem fundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 25. Eles conhecem, eles sabem quem é Deus. Porque no humanismo, irmão, não é que o humanismo seja um monte de ateu. Até o ateu sabe que ele tem prova empírica que Deus existe. Todo ateu é um revoltado contra Deus, contra a igreja, qualquer outra coisa. Menos dizer assim, eu tenho certeza que Deus não existe. Ser ateu é ser um homem de muita fé para dizer que Deus não existe. Eu não tenho fé, como disse Norman Geisler, não tenho fé suficiente para ser ateu. Em seu livro ele diz isso. É preciso muita fé para negar isso tudo aqui. Mas, entretanto, todavia, todo ateu, todo esse conjunto de humanismo que temos aqui hoje, eles sabem que Deus existe, mas eles odeiam a ideia de Deus. Eles odeiam um Deus que regre, que dite a regra, que dite como é que a gente anda, que dite como é que a gente vive. O ser humano odeia a ética moral de Deus. Esse é o ódio mortal.
do ser humano. É porque na questão de Deus e do homem, os valores de Deus, a moralidade estabelecida por Deus no seu santo livro, a Bíblia Sagrada, ali está o que Deus estabeleceu como moralidade. E eles, por serem imorais, odeiam o Deus da Bíblia. Isso que é a verdade. Eles estão apenas dizendo a Deus: deixe-nos pecar em paz. Este assunto de moralidade nós não queremos. Este assunto de santidade nós não queremos. Somente o Deus da Bíblia tem um livro ditando o caráter dele e como ele deseja que o homem seja. Nenhuma outra religião tem um livro como as Escrituras Sagradas, tem um livro como a Bíblia. Nenhuma outra tem. E eu não estou falando de seita, estou falando de religião. Se você sabe distinguir o que é uma da outra, então chega lá. Porque a moral de Deus é santa. Porque ele reclama que ele é absoluto. Não há ninguém como eu, ó Israel. Deuses estranhos diante de ti não houve, não haverá. Deus é absoluto. Com Deus não tem relativismo, não tem questão de você ter sua verdade, eu tenho a minha. Não, não. A minha verdade não se baseia no que eu penso. A minha verdade se baseia no santo livro de Deus. Então, se a minha verdade se baseia no que Deus disse, e não no que eu pense, não no que eu quero, não no que eu diga, então a moralidade também tem que estar baseada no que Deus disse. É isso que eles odeiam. Por isso que eles agora juntamente com as igrejas humanistas de hoje, estão criando um Deus meio que customizado. Um Deus que seja amoral. Não seja imoral em síntese, mas amoral. Um Deus que acolha toda perversão moral nele. E tentem misturar isso, essa coisa que eles estão criando, dizendo que é o Deus da Bíblia, eles tentam misturar isso a uma pregação. Perceba, as pregações hoje, nas igrejas agora, elas são, você que está me ouvindo, você é tão humanista, tão perverso, tão diabólico quanto esses homens que eu estou dizendo aqui. Porque veja, perceba se Deus é o centro da sua vida mesmo. Será que Deus é o centro da sua vida ou os seus sonhos? Perceba a corrida que você corre tanto atrás do que você não vai levar para a eternidade. Nós, em busca de sucessos, irmãos, aqui na terra, nós passamos em cima de tudo e de todos. Levantamos falso testemunho de um, falso testemunho de outro. Vamos passando igual um trator, vamos torcendo para ver o outro cair, e não importa onde ele caia, se cair hoje mesmo nós postamos nos nossos canais de internet e vamos lá mostrando que o fulano caiu, como se isso fosse uma vitória. Porque nós queremos um sucesso que glorifique a nós. Com o advento agora da internet, para arrebentar com tudo, nós queremos viramos celebridades instantâneas. Há uma guerra por mais seguidores que se tenha. Quanto mais seguidor, melhor. Eu quero mais seguidor, mais seguidor, mais seguidor, mais seguidor. No YouTube do Cria Também Pensar, eu acho que tem um pouco mais de 15 mil pessoas. Na Voz do Cristianismo tem um pouco mais de 1000. Mas as pessoas que Deus me deu para cuidar,
são apenas cerca de 20 pessoas que fazem parte da minha congregação aqui, em Lafayette. Eu não sou pastor de internet. Eu sou pastor de gente, de povo. Mas essas pessoas estão se estabelecendo com uma moral líquida de internet, baseada no livro do Bauman, quando ele diz que há uma sociedade líquida que se dissolve rápido e se constrói mais na frente com uma rapidez muito grande, vai se desconstruindo e se refazendo. Então, na teoria do Bauman, a moral também é líquida. Você entendeu isso? Se a sociedade é líquida, os seus absolutos não existem, porque eles vão se diluir rapidamente. Então, dentro desse jogo humanista, os absolutos não existem, e também a moralidade, ela é volúvel, ela é líquida, ela vai se dissolvendo aqui, se dissolvendo ali, e vai chegando aqui, e vai chegando ali, porque não existe moralidade estabelecida. E assim nós estamos tirando o Santo Livro de Deus do jogo. Nós estamos tirando a Bíblia do foco. Nós estamos tirando a moralidade de Deus do foco. Veja quantas pessoas divorciadas hoje nós começamos a afundar na igreja quando começamos a aceitar pessoas divorciadas ensinando em cima do púlpito. Veja quantas pessoas hoje divorciadas ensinando mulheres como lidar com o seu casamento. Veja como pastores divorciados estão em cima de púlpito, ensinando as pessoas em como não fracassarem em seu casamento. Está ensinando o quê? E assim nós vamos fazendo a igreja virar humanista, porque não importa o pecado, importa quem esteja pecando. Se esse que está pecando é do meu clã, é da minha congregação, então eu passo a mão. Se aquele que está pecando é da congregação dos outros, do pentecostais, aí os reformados colocam na internet para denunciar eles. Se é do ramo dos reformados, aí a gente esconde que é para ninguém ver. Vê se não é assim isso aí. Dá uma olhada se não é assim. E aí nessa esteira que nós estamos vendo, nessa esteira que está demolindo, tirando Deus do centro, tirou Deus do centro, tirou a moralidade que Deus estabeleceu, e aí eles odeiam uma coisa quando você fala com eles. É a era do diabo, gente. A alma imortal. Não existe alma na doutrina humanista. A alma é somente aquilo que você toca, é aquilo que você... São seus sentimentos e nada além disso. E uma outra coisa que o humanismo vai tirar é o pecado. E depois a doutrina do inferno fora. Sobre doutrina do pecado eu vou falar num outro vídeo, tá? Estes assuntos que eu citei aqui foram totalmente banidos da congregação do homem. Não é uma questão de ser contra todos os deuses. Eles não são contra todos os deuses, meu Deus do céu. Eles são contra o Deus que diz que é santo e ordena que os seus adoradores sejam santos. Eles não têm nada contra os outros deuses, ele tem contra o Deus da Bíblia. Nesta congregação humanista, ela é panteísta, ou seja, você pode adorar o Deus que você quiser inventar, mas o que você não pode comungar com a ideia de um Deus santo, que determina a moral do próprio homem e está disposto a punir no inferno aqueles que não se submetem a ele. Esse Deus não é bem-vindo nesse mundo. O diabo deu uma cartada de mestre na gente. Porque nós estamos achando que com a vida que a gente tem, nós estamos indo para o céu. Nós estamos achando que porque viramos calvinistas, estamos indo para o céu.
Estamos achando que porque viramos batistas, presbiterianos ou qualquer outro negócio desse daí, nós estamos indo para o céu por isso. A filosofia humanista é nada mais que o próprio homem medindo forças com Deus. É o homem afirmando que ele vai fazer o Deus da Bíblia ser varrido para o esquecimento. A arrogância dos congregados desta nova igreja é tanta que eles estão acreditando de forma veemente que conseguirão banir do universo o próprio Criador do universo. Uma grande marcha foi colocada em curso, pois o humanismo está mesmo disposto a tratar o homem do ponto de vista sem que ele seja envolto em pecado. Vou falar mais disso no outro vídeo. Nós vivemos hoje uma sociedade secularista. O humanismo rompe com as doutrinas filosóficas de Agostinho e de todos os pais da igreja, bem como o tomismo de Aquino. E isto é mortal para a cristandade, pois agora o homem é um ser desprovido do caráter fixo de um Deus que determina o que é moral. A moral e a ética agora não partem dos 10 mandamentos, e sim dos que os filósofos e psicólogos dizem. Veja como você está criando seus filhos. Ao romper com qualquer escola que gira em torno de Deus, que era o teocentrismo, o humanismo rompe com a noção de moralidade fixadas em Deus, e assim rompe com o conceito agostiniano de alma e de pecado. Todos os conceitos escolásticos do tomismo também é lançado fora. E sem estes conceitos, o humanismo vai trabalhar para matar o conceito de pecado, que vamos falar disso em outro vídeo. Mas em primeiro lugar, o que eles querem tirar é fazer uma sociedade sem Deus. Pois uma sociedade sem Deus é o mesmo que uma sociedade sem absolutos morais. E uma sociedade sem absoluto moral é o mesmo que uma sociedade sem o conhecimento do que é certo e do que é errado. Uma sociedade sem o conhecimento do que é certo e do que é errado é uma sociedade sem pecado, segundo ela, mas também é uma sociedade sem virtude. Apenas existem e nada vive sob uma ética distorcida que provém da própria sociedade. É por isso, irmãos, que por não ter parâmetros divinos para se nortear, nós estamos vendo hoje o mundo na maior confusão mental jamais vista. O mundo não tem confusão mental, ele está em confusão moral. Foi isso que o humanismo produziu. Por isso que hoje os fármacos estão aí vendendo e mais vendendo. Porque a ansiedade, o que nada mais é. Vá ler Mateus capítulo 6. Leia esse livro aqui sobre ansiedade que eu escrevi. Veja bem o que é que está aqui. De onde parte a ansiedade? Ela parte de um coração que não está sujeito nem submisso à vontade de Deus. Todo o conceito de ansiedade se resume nisso nas Escrituras. E por que hoje, no atual século, de tantas descobertas, de tantos remédios para a ansiedade, por que tantos homens ansiosos, tantas pessoas ansiosas? Por que isso? Ora, se o humanismo e a psicologia, justamente com a psiquiatria, justamente com a psicanálise, tivessem acertado na veia do que o homem tem, nós não estaríamos vivendo as piores dissoluções morais que temos hoje. Não é uma questão mental que o homem está passando, não é uma pressão psicológica que o homem está passando, ele só está passando isso tudo porque ele rompeu com o seu Criador, ele rompeu com quem não deveria romper, ele rompeu com a moralidade toda que norteava o mundo. Esta sociedade atual, esta era do diabo que estamos vivendo, é uma era que rompeu de vez com Deus.
É uma era que diz a Deus: nós podemos ser bons sem o Senhor. E aqui fica a pergunta: pode o homem ser bom sem Deus? Este parece ser o grito irritante dos humanistas. De forma acertada, o filósofo Dostoiévski disse: se Deus está morto, então tudo é permitido. Por que Dostoiévski disse isso? Porque a ideia central de moralidade é em Deus. Pergunte a um ateu como ele lida com a questão moral. E ele vai lhe dizer todo o parâmetro de moralidade dele. Ele diz que não acredita em Deus. Mas todo o parâmetro de moralidade que ele tem dentro dele é o padrão de moralidade de Deus, que ele finge que não é. Este sentimento de retirada de Deus da cultura, da educação e de todos os espaços deixou uma lacuna que está sendo ocupada pela psicanálise e pela psicologia. Nós não queremos mais educar filhos como a Bíblia diz. Nós não queremos mais resolver nossos casamentos como a Bíblia diz que temos que resolver. Nós não queremos mais resolver nossos pecados como a Bíblia diz que tem que resolver. Lembra na década de 80 e 90, quando a Organização Mundial de Saúde declarou o alcoolismo como sendo uma doença. E a Bíblia sempre declarou que o alcoolismo é um pecado. O primeiro que tratou a ansiedade como sendo uma neurose, uma doença provida da sexualidade, tá? O primeiro que tratou a ansiedade assim foi o Sigmund Freud. E a Bíblia sempre diz que a ansiedade era pecado. Então eles vão mapeando os pecados. Agora entrou num lastro de doenças as pessoas viciadas em pornografias. E a Bíblia chama quem é viciado em pornografia se for casado de adúltero. Se for solteiro, de fornicador. Então tanto um quanto o outro, nenhum vai para o céu. Porque ficarão de fora os adúlteros e ficarão de fora os fornicadores. É isso que a Bíblia diz. E é sobre esse manto que eu vivo. É sob essa égide que eu vivo. Queira seguir quem queira esse canal. Queira ficar aqui quem queira ficar. Queira comprar livro meu quem queira comprar. Mas eu ainda vou ficar com o que a minha Bíblia diz. No próximo vídeo eu venho falar sobre a era do diabo e a morte do pecado. Uma sociedade sem Deus, essa é a proposta de agora. Uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem absolutos, uma sociedade que não se curve a Deus. E você pode estar dizendo, pastor, que coisa tal, e se você está na igreja, saiba, você pode ser um humanista dentro da igreja. E de repente, a maioria de vocês estão me vendo são, porque Deus não é o centro da vida dos senhores e das senhoras. Veja lá dentro quem é o centro da sua vida. Perceba lá quem é. Homens amantes de si mesmo. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura mais do que o seu Criador. Meus amados irmãos, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou terminando por aqui. Se você quiser adquirir aí os nossos livros, tá? Faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Criança, adolescente, tem muitos, são 97 livros, eu acho já, que foram escritos, tá? Então, eu espero o teu contato aí em nome de Jesus. Nos ajude, precisamos muito da sua ajuda, tá? Os livros estão em black. Eu vou fazer um envio, era para eu ter feito um envio agora na sexta-feira. Quinta-feira passada eu não consegui fazer, vou fazer um envio essa semana ainda. Então, se você comprar essa semana, a gente já envia junto com alguns envios que atrasaram aqui, tá? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.